E aí, galera, tudo bem? Galera não, né? Eu não sei quem vai ver o vídeo, quem não vai ver. Contar um pouquinho aí de algo que rolou esses dias. A gente foi gravar um documentário aí sobre o caso Eloá. Quem acompanhou, né? O jornalismo na década de 2000, anos 2000, 2001, por aí, aconteceu esse caso, essa história terrível aí da Eloá, que o namorado sequestrou a própria namorada. Ele estava armado e estava namorada, estava amiga da namorada, sei lá. Isso aconteceu numa Coab, em Santo André, município aqui de São Paulo. E então nós fomos gravar sobre esse ocorrido, esse caso aí que aconteceu, né? Aí a gente chegou lá e eu fui ser policial. Então tinham 4 policiais, eu era um deles, e tinha o pessoal da outra polícia, o GAT. Então tinha 5 ou 6 pessoas do GAT e tinha 4 policiais. E nós 4 estávamos num carro de polícia. Então a gente estava interpretando ali a polícia que chegou primeiro antes do GAT, no dia do ocorrido. A polícia foi avisada, chamaram a polícia e a polícia chegou lá, na hora do sequestro. E acabou, por fim aí, né, a história todo mundo sabe, o rapaz acabou matando a própria namorada. Olha que o GAT invadiu, a polícia matou a namorada. E a gente foi gravar exatamente no mesmo local. Lá em Santo André, é uma comunidade, e é assim, é CDHU, só que em volta tudo comunidade. Tudo barracos e tal, né? E é muito complicado gravar. Então teve que pedir autorização do PCC para poder gravar. Tiveram que entrar em contato e eles entraram em contato com um, com o outro para poder gravar. Por quê? Porque nós fomos paramentados de polícia, mas mesmo assim a gente não poderia ficar andando por lá. A gente não podia, eles falaram, jamais saia da base, que é o local onde a gente fica, fardado de polícia. Senão você pode tomar uns tiros, porque um ou outro que não está informado pode meter bala. Dizem que é assim, né? É igual lá no Rio de Janeiro, que você não pode sair andando assim, tipo, um cidadão comum já não pode, imagine um cara fardado aí de polícia. Porque aí muito, não sei, eles pensam que vai haver alguma investigação, uma coisa, os caras metem bala, né? Aqui em São Paulo também tem muito disso. Você vê direto aí tiroteio aí de fuzil pra cá, pra lá, a polícia atrás de poste. E aquele tiroteio, bala traçante passando pra todo lado. Então, nós fomos, né, a gente vai pra base, que foi uma casa alugada lá, uma casa bem grande, de 3 andares. A gente almoçava, comia lá, o refeitório era no último andar. E aí a gente chega lá, tem lá o figurinista, tem lá as roupas, né, nas araras e tal. E aí já coloca nosso nome, qual vai ser nossa roupa, tudo certinho. Aí veste a gente policial, vou até colocar foto aí. E aí essa foto, eu estou aí de polícia, o pessoal tava lá, tudo de polícia, de GAT. Para sair ali da comunidade, a gente ia colocar um roupão branco, ou essa capa preta aí, que eu também vou deixar a foto aí. Tinha que usar essa capa preta para poder sair. Só que é engraçado porque não é natural uma pessoa, mesmo andando ali na comunidade, com uma capa preta em cima, parecendo um Drácula, ou então com esse roupão aí, né, parecendo que acabou de sair do banho e andando assim na comunidade. Então, mesmo assim, é uma questão complicada. E aí a gente estava lá no local e a gente ia gravar lá no outro local, que fazia parte tanto o apartamento onde o rapaz, do CDHU, onde o rapaz
sequestrou a menina, manteve a menina em cárcere privado e acabou matando a menina com uma arma lá. E a gente foi nesse local. E aí uma senhora lá já começou a gritar: a menina já morreu! Para com essa gritaria na minha porta! Tal. Tinha umas pessoas assim estressadas, né, meu? E aí a gente tava lá na rua, e a rua em frente ao CDHU tinha aquela muvuca de gente, de moradores assim, né? Os caras andando correndo de moto pra lá e pra cá. E aí a gente tava lá com um roupão, com uma capa, e a gente tinha que sair da base. Quando a gente já tava lá tava na base, e a gente foi para outro local, que era onde era o CDHU, onde era o apartamento. Só que para sair do portão para fora ali na rua, é onde ficavam os carros, e a gente tinha que entrar nos carros para fazer a cena. E nisso vi um câmera e um drone também, uma câmera que filmava assim a lateral, e um drone vindo por cima, e esse drone ele vinha do lado do carro e vinha acompanhando, dava a volta assim no carro, tal, filmando tudo. E a gente não pode olhar para a câmera nem para o drone, a gente tem que fingir que está ali acontecendo, real, né? A gente fingir que não tem câmera. Aí teve um momento lá que foi engraçado, que o drone veio baixo, assim, na altura do carro, assim, ó. E um cachorro veio correndo atrás do drone, pulando, tentando pegar o drone. Eu não aguentei, comecei a rir no meio da cena. Mas a gente não pode rir, a gente tem que se manter. Você tem ali que fazer um policial que está ali indo para um caso onde está acontecendo quase que uma tragédia, um sequestro. Então você vai lá focado e de repente o cachorro pulando para pegar o drone. Eu olhei e comecei a rir muito, mano. Eu tenho certeza que eu estraguei aquela cena. Foi, não aguentei o cachorro tentando pegar o drone. O drone, eu pensei que o drone ia voar alto, o drone voando assim, na altura da porta, assim, ó, da janela, assim, aí o cachorro no mau pau tentando pegar, meu. E aí, meu, é tão tenso aquele lugar, tão tenso, que do lado lá tinham pessoas comprando um alumínio, papelão, tipo, umas barracas assim de ferro, tipo ferro velho. E tinha vários botecos assim na rua e rolando várias tretas. Na hora que a gente tava gravando, que eu fui lá no banheiro, colocar um banheiro químico ali, perto do lado de fora, ali perto, porque não tinha banheiro, CDHU não tem nem banheiro. Aí a gente saía com a capa e tal, pra ir lá, entrar no banheiro. E aí no que a gente olhava assim pra rua, várias tretas, os caras falavam, ixi, tava vários quebra-pau, os caras chapados, os caras usando várias entorpecentes lá. E aí, engraçado que a gente ia de capa, entrava no carro, tirava a capa, colocava o boné de polícia. Eu falava, não adianta muito, né? Mas é que eles não queriam que a gente ficasse andando de polícia, porque os caras têm ódio de polícia. Mesmo você sendo um ator interpretando polícia, os caras têm ódio. E quando a gente tava na Blazer, lá na esquina, pra gente vir e entrar na rua, né? Passavam uns caras de moto que não estavam ali, sei lá, no meio, que vinha de outros cantos, e passava acelerando. E tinha também os caras que sabiam que era atuação, e eles jogavam a moto em cima e tal, né? Dando aquela provocada. Provavelmente são pessoas que têm algum problema com a justiça, né? E então é isso. Foi feito todo um pedido de autorização, até formal, por escrito, sei lá, para que fosse permitido. E tinha algumas pessoas lá que eram assim, da própria comunidade lá, que são influentes lá, que estavam acompanhando. Tinha um cara até com rádio que ele era lá, um cara e uma moça lá, permitindo a nossa gravação, explicando tudo, por que a gente estava ali, o que a gente estava gravando, se a gente, sei lá, estava fazendo alguma denúncia, mas não, estava falando sobre o caso que aconteceu. Então é isso, foram 3 dias lá, e de noite, mais complicado foi de noite, madrugada fora, porque a história se acontece à noite, então a gente começava a gravar às 6 horas da noite e até 3, 4 horas da manhã. A última diária acabou 4 horas da manhã. Então, foi assim, foi uma coisa diferente. Eu nunca tinha participado de gravações assim, no meio de uma comunidade, no meio do povo. E tem mais, né? Quando filma, você sabe que não pode aparecer ninguém. As produtoras não deixam aparecer ninguém
que não seja da própria trama. Às vezes eu falava assim, ué, tá passando pessoas, já aproveita e filma, precisa de um movimento de pessoas, filma essas pessoas, mas não pode. Eles têm que chamar, vamos supor, se eles vão precisar de 300, 400 pessoas, eu já fiz gravação que tinha 700 pessoas, todas passando para lá e para cá, todas combinadas, todas assinando o termo de autorização, todas eram contratadas, não era de lá da rua, todas contratadas por agência para participar daquela gravação. Então quando você vê assim muita gente assim num filme, ou você vê numa novela, pessoas passando, você pensa que são pessoas passando, são tudo contratados, tudo de agente, tudo figuração, tudo figurante ou atores, elenco, tudo pessoas que são contratadas, que assinaram o termo de uso de imagem e que estão recebendo cachê só para estar atravessando a rua ali, só para estar passando ali naquele momento. Diferente de alguém que pega uma câmera para YouTube, que chega e sai filmando e filma um monte de gente aleatória que não pode, só pode participar dessas produções pessoas autorizadas que assinaram o termo. Se uma pessoa atravessa, não estraga a gravação, tem que parar. Ou então, quando muito, na edição, cortar aquela parte que passou aquela pessoa. Então essa foi uma experiência diferente, foi muito bacana, ao mesmo tempo tensa pra caramba, porque quando a gente chegou lá para gravar, disseram que no dia anterior mataram 2 pessoas lá. Não tem nada a ver com a gente, mas mataram alguém lá, acerto de conta lá, não sei. Então é uma situação muito complicada. Você não pode chegar e sair andando por aí com aquela farda e tal, porque alguns estão por dentro. Primeiro, uns têm raiva porque você está de polícia, mesmo você não sendo polícia. Você está pagando pau para a polícia, aí não tem nada a ver, você está atuando. E outros que não sabem, alguns que não sabem que está gravando, pode dar um problema, entendeu? Pode dar um problema, porque você sabe, uma pessoa hoje pega uma moto, vai fazer um assalto, chega ele vê que é polícia, eles matam, entendeu? Antigamente eles tinham um medo da polícia, hoje não existe mais isso. Então essa foi uma experiência diferente, então eu quero passar aí para vocês aí o que vem acontecendo. As gravações anteriores que eu fiz lá na Virgínia, lá no SBT, foi lá no programa de namoro lá da Virgínia. Dessa vez eu não estava escolhendo, eu estava dentro de uma das cabines, eu fui escolhido, eu gravei umas partes, uns pedacinhos aí dentro lá da cabine, peguei o celular e gravei lá dentro da cabine. Não pode ficar gravando, mas eu não mostrei nada assim demais assim do programa. Eu mostrei um pouquinho dos bastidores, tô aqui, tô participando. Achei que foi legal, claro. E os bastidores assim da gravação, até tem alguma coisinha, tem uma coisinha que eu acho que eu vou grudar nesse vídeo aqui, de uma partezinha que eu tava de polícia lá, um videozinho lá que uma menina fez. Eu falei, era você aqui, né? Eu falei, era, né? Que eu tava lá. E o carro, muito legal, um carro cheio de ferragens assim, só para segurar uma câmera. No momento em que a gente estava atrás do carro, a gente estava de polícia e o carro indo, e aquela câmera fixa presa no carro, filmando as pessoas aqui, tipo, balançando assim dentro do carro, sabe? Muito legal. Fala assim, nossa, quem tá segurando, levando essa câmera? A câmera estava presa no próprio carro, assim, numa ferragem assim, mais uma iluminação, tudo fixa no carro. E aquilo preso assim, a câmera. Uma outra coisa que eu achei legal é que a gente estava em um carro de polícia e tinha outro. E dentro de um carro da polícia que a gente estava tinha uma tela. E nessa tela a gente via o que estava com a câmera do outro carro. Então a gente assistia ali como se estivesse assistindo um filme, mas do que estava sendo filmado no outro carro e ao mesmo tempo uma câmera virada para nós para fazer parte da cena. Uma tela na frente para a gente assistir o que estava acontecendo e uma câmera virada para nós, para a gente ser os policiais que estão indo para o local. Nossa, é muito legal. A gente jamais imagina as coisas que acontecem assim. Você pega o celular e sai filmando, sai gravando, você acha que é uma coisa simples, vou fazer um negócio, vai ficar legal, vai virar um filme, mas não é bem assim não, os caras são muito fera. E é isso aí. Peço que quem gostou aí do vídeo comente, quem se interessa, quem acha legal esse tipo de coisa. É uma coisa nova na minha vida, já faz quase 2 anos que eu tô, né? Quase 2 anos nada. Eu comecei ano passado, faz 1 ano que eu tô nessa. E tá sendo muito legal. Tem seus perrengues, mas também tem
as partes muito boas. Fiz um comercial aí do Banco do Brasil aí também. Só que eu pensei que ia aparecer meu rosto e não apareceu. Apareceu daqui para baixo eu levando um carrinho. Mas o cachê foi bom pelo menos. Mas nem apareceu. Eu queria que aparecesse eu na TV aí, né? Isso aí ajuda a divulgar a gente, né? Para novos trabalhos. Mas é isso aí. Peço que comentem aí o que vocês acham. Se vocês acham legal fazer mais tipo de vídeo, as coisas que eu tô gravando, mostrar bastidores, esse tipo de coisa, o que der para mostrar. Fazer esse tipo de vídeo aí, fazer aí as edições, filmar alguma coisa, mostrar junto assim, eu contando o que aconteceu em algumas partes. Acho que fica legal, né? Uma edição assim. E que vocês curtem e sigam o canal aí, quem acha legal esse tipo de conteúdo. Beleza? Valeu, pessoal!